Fala aí, habitantes do canal Planeta Nerds! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trago para vocês o capítulo 69 do mangá de Dragon Ball Super. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês o mangá completamente traduzido e vou narrar ao mesmo tempo a história como se eu estivesse contando a história para vocês. Então, vamos pro vídeo. Vamos começar. Não esquece o like, não esquece de se inscrever e ativar o sininho também. Antes de começar, vamos dar os devidos créditos. A tradução foi feita por Kami-sama Explorer e Daiko o Saiyajin. E o nome do capítulo 69, o título é A Transição do Planeta Cereal. Logo nas primeiras imagens, vemos a nave se aproximando do planeta Cereal. E quando adentra o planeta, vemos que o planeta é cheio de domos, com cidades dentro desses domos. O subtítulo do capítulo é Nascido, Criado e Roubado dele. Esse era o planeta que costumava ser de Granular. Então vemos a nave entrar em um desses domos e pousar. Após a nave pousada, vemos Granular descer dela. Então Granular começa um diálogo com o alienígena da cidade, que lhe diz bem-vindo, seja bem-vindo novamente, Granular. Então Granular diz que atingiram a asa esquerda da nave e pede reparos. Então o pequeno alienígena diz que irá consertar e pergunta quando Granular partirá novamente. Então Granular diz que vai tirar uma folga do trabalho e que eles podem mexer com calma. Então a alienígena continua o papo, dizendo que é bom relaxar de vez em quando. Então Granular diz que é justamente isso que ele fará. Enquanto caminha um pouco pela cidade, Granular chega numa espécie de comércio. Começa a pedir as mercadorias e pede a melhor água que eles tiverem. O alienígena diz entendido. O que eu reparei disso é que provavelmente água é um recurso escasso nesse planeta. Então, o pequeno alienígena pergunta como está o avô de Granular e diz que ele não tem aparecido na cidade. Granular responde que a perna dele dói um pouco, mas que ele está bem. Então Granular complementa dizendo que apesar de ter uns 500 anos, sua raça vive bastante. O pequeno alienígena responde, não há razão para eles viverem longe nas montanhas, os dois podem viver por ali. O que já vemos aqui é que Granular e o avô vivem separados, provavelmente fora desses domos, e sem ter muito contato com essa espécie que habita no planeta. Que aqui vemos que eles são os Shugadins. A pequena espécie alienígena diz que eles ficariam felizes em receber Granular e o avô. Granular então responde que essa cidade não é para eles. Se despede, mas o pequeno alienígena diz, leve essa água por conta da casa. E dá mais uma garrafa de água para Granular e pede que ele mande lembranças para o seu avô, deixando o Granular um pouco surpreso. O que vemos aqui é que a espécie que habita no planeta é bem simpática e faz de tudo para ter uma boa convivência com Granular e aparentemente também com o avô dele. Na próxima imagem vemos Granular saindo da cidade e subindo a montanha. Então Otomil pergunta para ele por que ele não quer viver com os Shugadins. E Granular responde que essa é uma cidade que os Hita prepararam para os Shugadins e que não é o lugar onde Granular deveria viver. Otomil responde que ali é o planeta dos Cerealdins, mas Granular retruca dizendo que isso foi há 40 anos atrás. E começa a contar uma história, dizendo que os Hita se encarregaram de reconstruir o planeta quando o exército do Freeza deixou ele destruído. Aí vemos uma imagem dos Hita reunidos. Granular continua a história dizendo que eles venderam esse planeta por uma grande quantidade de dinheiro aos Shugadins que tinham perdido seu planeta e estavam perambulando pelo espaço. E que desde então o planeta passou a ser deles, e por isso que Granular e o avô vivem nas montanhas desde então. Otomil diz que entendeu, mas vivem no mesmo planeta, porém distantes. Granular complementa dizendo que além disso, então ele para o que está dizendo e começa a olhar para a cidade. Aí vemos de um lado um domo e do outro lado uma cidade destruída. E Granular diz que dali das montanhas onde ele está,
dá para ver o que restou da cidade que ele nasceu, que foi destruída pelo Freeza e pelo exército dele. Granolar diz que jamais esquecerá o que fizeram com o planeta dele. Então vemos flashes de um osário, de vários osários, na verdade, destruindo a cidade de Granolar. Então a cena muda para o planeta de Bills. Bills pergunta a Vegeta quantos planetas os Saiyajins destruíram. Vegeta diz que não sabe, mas fala que os Saiyajins não sabiam viver de outra forma que não fosse lutando e que não estão livres desses pecados. Mas que as invasões e destruições tornaram-se rotina a partir do momento que eles passaram a servir a Freeza. Então Bills diz que Vegeta está jogando a culpa dos crimes dos Saiyajins na família de Freeza, e o Vegeta responde que ele não falou isso, e complementa dizendo que o pai dele só queria poder e construiu o reinado com base em sacrifícios dos outros, e que a destruição dos Saiyajins já tinha começado antes mesmo de serem controlados pela família de Freeza. Então Bills pergunta, então a ruína dos Saiyajins estava predestinada? E Vegeta diz que sim, mas Bills discorda, dizendo que isso é ridículo. Vegeta quer fugir do assunto e pede para que deixe isso para lá, que o problema foi dos Saiyajins. Bills, porém, se irrita e repete que está dizendo que isso é ridículo. Vegeta se surpreende com a mudança de comportamento e pergunta o que ele quer dizer. E pergunta novamente que ele não ia ensinar a técnica dos deuses da destruição e que o passado dos Saiyajins tem nada a ver com isso. E Bills diz que isso tem tudo a ver. Então solta um Hakai em um planeta decorativo que tem próximo ao planeta dele, destruindo o planeta e surpreendendo tanto Vegeta quanto Goku e o Whis que treinavam lá perto. Ele foca no rosto de Bills, mostrando um certo prazer em ter feito isso. O efeito da explosão é tão grande que chega a derrubar o peixe oráculo do seu aquário. Então o peixe oráculo briga com Bills, dizendo que ele voltou a destruir outro planeta decorativo. O Whis também se zanga um pouco com Bills e fala, francamente, se continuar destruindo nesse ritmo, ficaremos sem mais nenhum. Goku, surpreso, diz que Bills lhe dá arrepios. Então Vegeta pergunta se essa é a técnica dos deuses da destruição. Bills responde que é só uma fração, que isso não é nada. Então Vegeta, ansioso, pergunta o que ele precisa fazer para obter esse poder. E na próxima cena ele já começa a apanhar de Bills, que taca ele no chão e começa a surrá-lo. Vegeta pergunta o que ele está fazendo. E Bills responde que enquanto Vegeta carregar dúvidas no coração, jamais conseguirá. Vegeta não entende e pergunta que dúvidas. Então Bills fala que se fossem os próprios pecados do Vegeta ele entenderia, mas carregar pecados sozinhos de todos os Saiyajins, que isso não é certo, e manda ele parar porque ele é um simples humano. Vegeta continua sem entender muita coisa, então Bills arremessa Vegeta longe. Enquanto Vegeta está se levantando, Bills confessa que foi ele que sugeriu que Freeza eliminasse todos os Saiyajins. Vegeta fica perplexo. Então Bills pergunta se ele continuará achando que foi coisa do destino. Vegeta já é irritado e Bills fala para ele que ele pode vir, que ele eliminará Vegeta também. Vegeta começa a engasgar, chama Bills de desgraçado e explode em fúria, de forma que surpreende até o Goku, que está treinando ainda com o Whis. Goku fica sem entender o que está acontecendo. Vegeta parte com tudo para cima de Bills, que se livra facilmente dos golpes de Vegeta. Porém, Vegeta não desiste e tenta atacar Bills de todos os lados, mas nada surpreende o deus da destruição, que continua acertando Vegeta. Então Vegeta parte para golpes de energia. Seus ataques de energia, como sempre Dragon Ball, não são efetivos, mas Vegeta sai de meio da fumaça para atacar Bills. Mas na verdade quem é surpreendido é ele mesmo. Bills já está em cima dele e dá um golpe em suas costas e fica por cima dele e pergunta o que tem a ver com ele as coisas que os Saiyajins fizeram no passado, que se ele continuar preso a essas coisas do passado, ele jamais irá evoluir. Vegeta, irritado,
continua atacando Bills, sem sucesso. Então, Bills prende Vegeta e dá um Hakai na barriga de Vegeta. Vegeta é arremessado totalmente longe pelo Hakai que ele recebeu e cai no chão totalmente derrotado. Então Goku diz que a técnica que Bills usou, ele tentou copiar, mas deu ruim. Então Whis complementa dizendo que ele pôs todo o poder para destruir apenas a jaqueta de Vegeta e que não é algo fácil de se controlar. Então Bills chega novamente perto de Vegeta e confessa que ele não pensa em nada mais que não seja destruição. Por isso o poder dele não tem limites e pergunta se Vegeta entendeu que se ele quiser esse poder, que ele tem que destruir todas as dúvidas e recomeçar do zero, porque antes da criação vem a destruição. Nas próximas cenas vemos o grupo Hita escaneando os dados do 7-3 e descobrem a localização de Zuno e percebem que eles nunca acharam Zuno antes porque ele está na jurisdição da Patrulha Galáctica, mas que enfim eles podem ir até ele para buscar informações. Eles se surpreendem como os prisioneiros da prisão espacial foram libertados todos de uma só vez. Então vem que, de acordo com as informações do 7-3, Moro usou o poder de algo chamado Esferas do Dragão para libertar os prisioneiros. Então o grupo Hita, a partir daí, tem conhecimento que existem as Esferas do Dragão. Descobrem que elas podem realizar qualquer desejo, que elas foram feitas pelos Namekusendins e que Moro usou também para recuperar a sua magia, ou seja, ficar mais poderoso. E para um grupo que busca também poder, descobrir que as esferas podem realizar qualquer desejo é um prato cheio. Então eles se dão conta também que é por isso que coisas estranhas acontecem no universo e que essa é a explicação para Frieza ter sido revivido. Eric então percebe que essa informação sobre as esferas do dragão é muito mais valiosa do que a localização de Zuno. A partir daí, nós que somos surpreendidos, porque eles começam a comentar que os Namekusendins são uma raça que costumavam viver no planeta Cereal. Ou seja, os Namekusendins viviam no planeta do Granular antigamente. Porém, o fato do grupo Hita saber dessa informação leva eles a pensar que os Namekusendins foram extintos quando o planeta de Granular foi destruído. Porém, eles sabem que lá restou um ancião chamado Monaito. E aí descobrimos que Monaito está vivendo com o Granular. E na próxima cena voltamos ao planeta Cereal. Então descobrimos que o avô de Granular e o Namekusendin que vive no planeta Cereal, na verdade, são a mesma pessoa. A partir daí, aquele papo família, o avô de Granular pergunta como é que foi o trabalho, o Granular diz que fez uma boa grana, dá o recado do amigo da loja, que mandou um oi pro avô de Granular. A partir daqui vou chamar o avô de Granular de Monaito, que é o nome dele. Ele comenta que os Shugadins são boas pessoas. Granular então diz que eles devem pensar que eles se incomodam por estarem no planeta Cereal. E Monaito diz que eles vivem felizes e que não se importam dos Shugadins estarem habitando no planeta. Granular parece não concordar muito com isso, porém não deixa transparecer para o seu avô. Seu avô pergunta se ele já vai partir para algum trabalho, Granular diz que vai descansar, porém diz que Frieza voltou e que ele não irá trabalhar no momento porque o grupo Hita não quer chamar a atenção do Frieza agora. Monaito pergunta se os Hita botaram uma recompensa na cabeça de Frieza e Granular diz que ele crê que não, mas pagando ou não ele derrotará Frieza e o exército dele. Monaito diz para ele nem pensar nisso porque ele não tem poder para enfrentar o Frieza. Então Granular meio que se revolta e fala poder, então nesse caso ele tem que contar com isso. Então olha para o lado e lá vemos uma esfera do dragão minúscula. Monaito diz que não permitirá
que Granular usa as esferas do dragão para sua vingança. E Granular diz que sabe disso, que ela não serve mesmo, já que não tem a segunda esfera. Monaito diz que a esfera está perdida por 40 anos e que Granular não tem chance de encontrar a esfera. Granular olha para a pequena esfera e diz que ele teria que procurar por todo o planeta para achar uma esfera tão pequena quanto aquela. Então o avô de Granular manda ele lhe escutar. Diz que as esferas eram originalmente parte de um ritual que honrava os guerreiros namekusendins e que não são para saciar desejos egoístas. Somos transferidos para o planeta Namekusen e lá aparentemente os mais jovens estão tendo uma aula sobre as esferas do dragão. E o professor diz que podem existir esferas de diferentes tamanhos e de diferentes quantidades. Ele continua dizendo que no planeta Namekusen, cada ancião das vilas possui uma das esferas, mas que originalmente os desejos eram feitos para recompensar as grandes façanhas de bravos guerreiros. Então o aluno pergunta se existem esferas em outros planetas. O professor responde que sim, em planetas que existem seres da raça é possível. Então ele cita a Terra. E um aluno diz que são então como as esferas de Dendê. O professor confirma. Então o outro aluno pergunta se existem namekusendins vivendo em outros planetas. Então o professor diz que possivelmente, mas que dificilmente eles saberão de todos os outros. Além disso, os namekusendins vieram para esse universo a partir de outro mundo. Então ele ouviu algo sobre alguns outros vivendo em lugares distantes de Namekusen. Um dos alunos pergunta então o que houve com outros namekusendins. Então o professor diz que não sabe, que podem estar vivos ou que podem estar mortos. E na próxima cena voltamos ao planeta cereal. E o avô de Granular está dizendo que havia algumas dezenas de namekusendins vivendo ali no planeta cereal, mas que agora só restou ele, que quando ele morrer será o fim, e as esferas também irão desaparecer. Granular fica inconformado e diz que não pode ser, e que se ele encontrar a segunda esfera e desejar que o planeta seja restaurado como era 50 anos atrás, o que será que acontece? Então, o avô de Granular diz que os Sugardins são amigáveis e que eles moram ali, então eles serão expulsos se isso acontecer. Granular então diz que vai desejar que Freeza e seu exército seja eliminado, mas o avô dele diz que a vingança não é o caminho, que o que ele irá ganhar com isso? O que ele faria se viesse outro inimigo? Então Granular parece que entende. Então o avô dele diz para ele esquecer as esferas e desfrutar da vida. E diz que vai dormir. E que Granular também deveria descansar. Granular apenas diz ok. Enquanto assiste a um programa de televisão, Granular olha fixamente a esfera que ele tem de uma estrela. Então, o programa é interrompido para dar uma notícia, dizendo que um rapaz que estava caçando insetos nas montanhas descobriu uma estranha esfera na fenda de uma pedra. Granular não tem dúvida que é a outra esfera do dragão. A notícia continua a descrição, dizendo que é um cristal laranja com 2 estrelas marcadas dentro dela. Granular se surpreende e posiciona sua esfera ao lado da esfera que está sendo mostrada na televisão. A notícia diz que especialistas do Instituto disseram que possivelmente a esfera não é de origem do planeta cereal e estão fazendo pesquisas sobre ela. Na próxima cena vemos Granular disfarçado procurando invadir o prédio onde a esfera está guardada. Granular sem dificuldade invade o prédio, rouba a esfera e foge. Então o alarme começa a ser acionado. Alerta de intruso, alerta de intruso. Granular habilmente foge dali. Enquanto Granular está subindo a montanha, Otomiro pergunta se ele vai mesmo ignorar os avisos do avô. Granular diz que vai ficar tudo bem e que ele tem uma ideia. Então ele pega as esferas já reunidas e pede para Otomiro dizer as palavras que invocam o dragão. Otomiro diz, e então vemos um dragão sair das esferas. É um dragão totalmente diferente do que vemos no planeta Namekusen e do próprio Shenlong. Esse dragão parece de origem aquática.
parece ser bem menor que os outros 2 dragões. Então, Granular se surpreende e pergunta se aquele é o dragão dos desejos. O dragão diz que ele reuniu 2 esferas do dragão e pede que ele diga o seu desejo, que ele considerará qualquer desejo desde que esteja ao seu alcance. Granular pergunta se é mesmo qualquer desejo. Otomiro então diz que ele parece falar a língua de Granular, então ele pode pedir o desejo na língua dele mesmo. Granular então pede que ele seja o mais forte de todos, que ele se torne o guerreiro mais poderoso do universo. Então o capítulo termina com a legenda: não pode ser, isso é sério. No próximo capítulo vamos saber se Granular conseguiu realizar o desejo de ser o guerreiro mais forte do universo, que é justamente o que tinha sido prometido no outro capítulo, no capítulo 68. Então, até o próximo mês com o próximo capítulo de Dragon Ball Super. Valeu, galera, obrigado por continuar o vídeo até aqui. Desculpa pelos erros, desculpa por alguma gagueira. É que é muito difícil gravar um vídeo nesse formato que eu fiz, de ver o capítulo e ao mesmo tempo narrar o que está acontecendo. Mas eu vou tentar fazer um roteiro da próxima vez. Eu não sei como eu posso melhorar isso, mas com certeza no próximo capítulo, no capítulo 70, vai estar bem melhor. Então aguardo vocês, se inscreve, ativa o sininho para não perder o próximo capítulo de Dragon Ball Super. Valeu, tamo junto, a Caneta Nerd!